a todas, sejam bem-vindos, então, a essa aula. Estamos aí, né, quase finalizando o ano, e vamos falar sobre o tema desenvolvimento pessoal, algo muito oportuno, para esse momento de final de ano, onde a gente, próximo ao Natal, um momento mais introspectivo, onde a gente fica mais reflexivo, pensando no que construiu nesse ano, no que não conseguiu construir, momento de avaliação, momento de novas perspectivas, novas projeções, né? E a aula de hoje, ela vai ser uma aula com bastante conteúdo, então é importante que vocês tenham material para fazer anotações. Claro que depois a aula fica toda compartilhada ali para vocês voltarem e estudarem. Então, desenvolvimento pessoal, ele só acontece se a gente tiver estudo, né? Então, boa parte do que vai ser falado aqui nessa apresentação, a Marisete está dizendo que não está conseguindo entrar. Esse conteúdo que foi elaborado são citações tiradas do nosso grande filósofo, né, que guiou a Herbalife, junto ao Mark Hughes, Jim Rohn. Então, ele é o mestre dos mestres, né, muitos grandes treinadores, coaches, autores se guiaram, né, nele também. Então, como vocês veem ali a imagem, né, desenvolvimento pessoal são degraus que nós vamos galgando rumo ao nosso sucesso. E quando a gente fala em sucesso, não é só o dinheiro, mas o sucesso, ele abrange várias coisas, né? Então, se eu puder perguntar para vocês, reflitam e pensem comigo, o que é sucesso para vocês? O que representa sucesso? Né? Então, nós podemos ser bem-sucedido numa área e ser mal-sucedido na outra área. Então, hoje eu estava lendo pela manhã e li algo sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio, como nós podemos buscar o equilíbrio, né? Então, por exemplo, o ano está acabando, o que nós podemos deixar para trás, né? Muitas vezes nós não conseguimos ter o equilíbrio porque a gente carrega coisas que não precisa mais, né? Então, como que nós podemos, coisas que nós podemos deixar, abandonar, parar, né? Coisas que a gente não tem como mudar, que a gente precisa aceitar e viver apesar daquilo, né? E o que nós podemos agregar, né? Então, você pode conquistar tudo o que você quiser na vida, desde que nunca deixe de investir em você mesmo. Então, quais as formas que você hoje está investindo em você mesmo? E investir em você mesmo é todos os dias, né? Para compor esse sucesso, que é esse sucesso integrativo. Então, não basta só eu cuidar do meu corpo e deixar de lado o meu emocional, o meu mental, o meu espiritual, ou não basta só cuidar do espiritual e deixar de lado, né, o meu emocional ou o meu corpo, porque nós somos um ser integrado. A gente não cuidar ele na íntegra, né, vai ter problema, né, lá na frente, ou talvez já tenha. Então, tudo está integrado, né. E aqui tem uma escritura que é de Mateus, né, 7:8, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, essa é uma escritura que também tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Por exemplo, o que eu quero para o ano que vem? O que eu quero para o próximo ano? Para os próximos anos? Então, eu preciso ter clareza do que eu quero, né? Porque Deus vai nos dar. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes não é no tempo que a gente gostaria, ou às vezes é até um livramento, né? Certas coisas, mas a gente precisa saber o que a gente quer, né? Então, precisa pedir. E para receber, a gente precisa exercitar uma coisa muito importante, que é a fé, tá? A fé. Então, a fé, ela tem relação com essa imagem que vocês estão vendo, né? Então, quando tudo começa pela fé.
que, digamos, seria essa semente, né? Uma sementinha que está ali, pequenininha, mas que você planta ela. Então, ela é uma pequena semente, né? Algo ali que não dá para nem visualizar ela embaixo da terra, né? Mas a fé é você enxergar o quê? A árvore já crescida, produzindo os frutos, né? E a fé, ela precisa ser exercitada diariamente, tá? Então, vamos pensar que essa sementinha é a nossa fé, tá? Então, plantei ali a semente, eu preciso visualizar a árvore já cheia de frutos, tá? Então, isso é uma fé absoluta, tá? E a fé, para mim ter fé, eu vou precisar vencer os meus medos. Então, a fé, ela vem de Deus. E o medo vem, né? O que é o contrário de Deus? O inimigo, né? E nós vamos ter todos os dias tentações do nosso inimigo, que vai tentar, né, a nossa mente, o nosso espiritual, inclusive até o nosso corpo, né? Querendo nos deixar doentes e tudo mais. Então, a gente precisa, sim, ter esse equilíbrio, tá? E precisamos, então, o que é cuidar dessa semente, acompanhar o crescimento dela, né? Então, é a gente cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos negativos. É tirar os insos, porque se a gente não tirar os insos, que são os nossos pensamentos negativos, a nossa procrastinação, né, vai tomar conta dessa árvore, os insos, e vai abafar e vai matar. Se a gente não regar, né, então regar é colocar água limpa na nossa mente, né? Então, essa água limpa, o que é? É o desenvolvimento pessoal, é assistir aos treinamentos, é ler bons livros, é estar conectados com informações construtivas, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio. Hoje a gente vê que as pessoas estão perdendo muito do seu tempo nas redes sociais, olhando a vida dos outros, se comparando, olhando conteúdos irrelevantes, né? Então, enquanto você olha a vida dos outros, a sua vida está passando, né? Então, faça com que as pessoas olhem para você, olhem para a sua vida, então, né? Seja você o protagonista, né? Então, essa semente, ela é muito importante, tá? Que a gente tenha a semente correta, tá? E aqui, sobre essa questão da semente, nós podemos fazer uma nova analogia, né? Que tudo sempre começa com a semente. Então, por exemplo, aqui, pelo que eu estou vendo nessa imagem aqui, parece não sei que fruta é essa, parece mais parecido com laranja, né? Mas vamos imaginar que eu não gosto de laranja, tá? De fato, laranja não é a minha fruta favorita, tá? Vamos imaginar que eu gosto mais de banana mesmo, tá? Eu gosto de banana. Então, se eu quero comer banana, eu vou ter que plantar banana, tá? Porque se eu quero comer banana e eu plantar laranja, eu vou colher laranja, tá? Então, o que você está plantando? Primeiro você precisa saber o que você vai querer colher, né? Então, muitas vezes nós vamos precisar analisar quais são as sementes que nós estamos plantando, porque senão não adianta depois, como assim? Eu queria tanto comer banana e nasceu laranja, porque plantou e escolheu a semente errada. E a semente errada, às vezes, é aquelas crenças que estão ali, né, gravadas no seu pensamento desde a infância, né, ou algum trauma, alguma decepção que você teve, você precisa identificar essas crenças e aí é trocar a semente, tá? Então, se eu estou com uma crença ali, preciso trocar essa semente, né, ressignificar essa crença e plantar o que eu quero, de fato, colher, né? Porque senão eu quero muito comer banana, mas eu estou ali toda vez plantando, insistindo em plantar laranja, né? E aí depois eu reclamo, mas olha, só tem laranja para mim comer, mas eu não gosto, não aguento mais comer laranja, tanto que eu queria comer banana. Mas você precisa cuidar, identificar qual é a semente que você está plantando, né? E aqui, né, como que nós podemos desenvolver as nossas habilidades, né? Eu diria que a ação cura o medo, tá? A ação cura o medo. Então, o medo, ele existe para nos proteger, sim, ela é uma emoção, porém a gente precisa dosar, né? Dosar o medo
E, claro, medo, por exemplo, se eu me jogar do 10º andar, obviamente que eu vou, né, me esborrachar. Então, o medo, ele é para nos proteger. Agora, quando a gente tem certos medos de sair do confortável, então é melhor ficar no conhecido ruim, né, do que no desconhecido bom, né? E aí a gente vai se segurando, isso também são crenças, né? Então, muitas vezes a gente prefere ficar no que é mais fácil, né? Vamos ficar, né, no que é mais fácil. Porque se eu quero aspirar a ser melhor, eu vou precisar me desafiar. Então, não adianta, eu quero menos problemas, menos desafios, vou ter menos experiência, tá? Então, não adianta pedir para Deus, Deus, me dê paciência. Ele não vai te dar paciência, ele vai te dar testes. Então, peça sabedoria, né? Para vencer esses desafios. E com os desafios nós crescemos, né? E aqui nós vamos trabalhar 3 pilares, que são filosofia, atitude e disciplina. Isso, então, lembrando que são bases tiradas dos ensinamentos do Jim Rohn, tá? Então, filosofia. Gente, a filosofia é algo fundamental, tá? Que eu diria que são os valores, tá? Valores, né? Que cada um de nós tem e nós precisamos respeitar, tá? Inclusive, se a gente identificar isso, a gente bate menos de frente com as pessoas. Porque às vezes a gente quer mudar as pessoas, elas não vão mudar, porque elas têm os valores delas, né? O importante é a gente ter muito certo o que nós queremos de nós mesmos, né? Então, na filosofia, nós temos a espiritualidade, cultura, valores, ética, visão, plano de vida e saúde. Na atitude, nós vamos trabalhar cada um deles, então, eu vou deixar para nós trabalhar cada um deles no individual. Vamos primeiro, então, trabalhar a filosofia, tá? Então, se deseja corrigir seus erros, deve começar corrigindo sua filosofia, né? Então, se eu tenho uma filosofia que ela está me levando por um caminho, né, que não vai me levar ao sucesso, eu primeiro preciso corrigir isso, né? E o exemplo pessoal é a melhor forma, né, de nós podermos ser atrativos para as pessoas. Não é dizendo para fazer as coisas, mas é mostrando, né? E isso é filosofia. A espiritualidade, então, primeiro ponto, tá? O aprendizado é o início da riqueza, né? É o início da saúde, é o início da espiritualidade. Então, primeiro a gente precisa buscar esse aprendizado. Onde que nós podemos buscar o aprendizado da espiritualidade? Não estou falando sobre nenhuma igreja específica, mas a espiritualidade é nosso campo maior, né? É o campo que abrange tudo. Se a gente não estiver bem ali, ter essa conexão divina e ter essa crença de que nós temos algo que nos conduz, nós temos algo maior, uma energia maior, né? Algo que sem isso nós não seríamos nada. Então a gente tem que identificar se a gente está sincronizado com essa energia maior, com esse Deus, com essa espiritualidade, se nós estamos alinhados, se nós estamos sintonizados, né? A nossa frequência, ela está alta ou ela está baixa. Isso é espiritualidade, né? Então você precisa identificar o que você está fazendo diariamente, se está te aproximando de uma espiritualidade ou está te afastando. As coisas que você fala, que você pensa, os ambientes que você convive, afasta ou aproxima você da tua espiritualidade, né? As tuas conexões, né? A cultura, né? A educação deve preceder a motivação, tá? Então, a questão não é o preço de um livro, né? Mas qual será o preço de não ler o livro, né? Então, o melhor investimento que nós podemos fazer é em nós mesmos, né? E hoje pode ser que você tenha o livro que você precisa já na tua casa, só precisa ler e estudar, tá? Então, eu tenho livros, vários livros. Agora mesmo eu estou estudando um manual, que é um manual, né, de um curso da nossa igreja, sobre resiliência emocional. Eu estou voltando a estudar ele, e está sendo um bálsamo, né,
porque sim, ele tem algo mais voltado ao espiritual, que para mim, chegando perto do Natal, é um momento mais espiritual, para mim, pessoalmente, eu entendo, porque é o nascimento, né, do nosso Salvador. Precisa se voltar para isso. Bom dia. Bom dia, quem está chegando agora. Desculpa. Bem-vinda. Estamos no treinamento hoje sobre desenvolvimento pessoal. A ética. Tá? A ética é algo mais voltado à credibilidade. Então, quando se fala em ética, é não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Tá? E isso até em pensamento. Tá? E aí aqui entra uma coisa muito, muito suscetível a todos nós, seres humanos, né? Que é o julgamento. Então, nós somos seres julgadores, né? Não podemos julgar as pessoas, porque julgamento ele só cabe a Deus. Então, quando a gente olha e julga, né, comportamentos e tudo mais, a gente não conhece o passado daquela pessoa, né? Então, toda vez que a gente for julgar, a gente não sabe o que aquela pessoa passou ou ela está passando, né? Então, somos seres que muitas vezes gostamos muito de falar de nós, né, mas não paramos para identificar o que está vivendo do outro lado, né? Respeitar, então, essas diferenças, respeitar os valores das outras pessoas, né? E a credibilidade. Então, palavras, por exemplo, elas podem ser como flechas, né? Tchum, foi, né? E onde pegou, pode, né? Então, as palavras, as falas, as nossas palavras, nossas falas, elas podem ser paredes ou elas podem ser portas, né? Pontes, né? Ela pode ser uma parede ou ela pode ser uma ponte. Né? Então, ela tem tudo a ver com a ética também. Planos de vida. Né? Quando você sabe o que quer e quer muito, encontrará uma forma de conseguir. Então, gente, essa clareza, tá, do que a gente quer, qual é o nosso propósito de vida, né? Qual que se te perguntarem quem é você hoje, né? Quem sou eu? Né? Talvez seja uma pergunta para responder agora nessa virada de ano. Quem é fulano? Né? Exatamente. Então, saber quem que é você, qual que é o teu plano de vida, qual que é o teu propósito, e ter clareza do que você quer. Ouro. Para encontrar boas pessoas, você deve olhar para si mesmo. Né? Muito profunda essa frase. Né? Olhar para dentro de nós mesmos. Então, às vezes a gente quer exigir fora, exigir do outro, o que a gente não tem dentro da gente. Né? Então, muitas vezes a gente olha, né, para as outras pessoas, alguma coisa assim, não gostei disso aqui. Às vezes é o nosso próprio espelho que está refletindo. Então, melhore os seus valores, melhore, identifique, né? O que você está dando valor hoje para as coisas? O que você está valorizando? O que é mais importante para você hoje? O que você valoriza? Será que você está considerando que os valores que você mais dá peso hoje são exatamente? Ou será que você precisa mudar esses valores, mudar os teus padrões de comportamento para se tornar uma pessoa melhor e atrair realmente o que precisa para a tua vida, né? E a visão, né? A visão não é útil se você não tem disciplina para colocar em prática, né? Então, eu sei do que eu tenho que fazer. Sim, tá? Mas só saber não basta, né? Qual a ação diária, tá? Porque assim, são pequenas ações diárias que vão construir o grande. Então, o que eu faço diariamente, tá? Que está me levando para onde eu quero, né? E o sucesso, né? A Herbalife irá transformar o que você era antes para o que você pode vir a se tornar. Então, a Herbalife é uma das empresas que mais prepara e treina os seus colaboradores, né? Eu posso falar de mim, né? De meu esposo, quando nós, quem nós éramos e quem nós somos hoje. É a empresa que mais tem essa preocupação em preparar, buscar os melhores, e é algo genuíno, porque nós fizemos algo encantador com as pessoas, que é cuidar delas, cuidar da saúde delas, né? Eu vejo no espaço
que eu já trabalho há muitos anos, o quanto a gente dedica para as pessoas, o quanto eu vejo elas transbordarem isso e dizerem que não é só a nutrição que elas tomam, mas é o emocional, é a terapia em grupo, é essas coisas, isso não tem preço, né? Só que se nós não estivermos bem, a gente também não pode dar isso para as pessoas. Então a gente precisa se masterizar a cada dia, né? Buscar esse desenvolvimento pessoal, né? Vamos falar do segundo ponto, que é a atitude. Gente, a atitude, eu diria que é o principal, né? Não que as outras não são importantes, porque se a gente não tiver atitude, né, nós podemos ter atitude negativa também, né? Mas a atitude é o que pode fazer rapidamente mudar tudo, tá? Se a gente escolher a atitude certa. Então, pode acontecer uma situação e eu escolher, por exemplo, ficar com raiva, escolher os sentimentos errados, e isso vai só me deixar mais para baixo. E isso vai só piorar, inclusive, a minha disposição física, né? Porque daí já, meu corpo já vai trabalhar negativamente, então eu vou ficar doente, né? Então, a atitude, né, de atração, desenvolvimento e mudança, né? Então, eu preciso, né, ser uma pessoa mais empenhada, para mim atrair pessoas empenhadas, né? Então, eu não posso querer que venham pessoas desenvolvidas até mim, se eu primeiro não me desenvolver, né? E as mudanças, né? Então, as mudanças, elas precisam acontecer de dentro para fora, tá? Eu preciso primeiro mudar a mim, né? E aí as coisas na volta começam a mudar também, né? Mas primeiro eu preciso mudar internamente, né? Mas aí, para isso, eu preciso identificar. Então, voltando lá atrás, na semente, lembra? Tá? Se eu quero colher banana e plantar laranja, então eu preciso fazer essas mudanças, né? E o entusiasmo, né? A palavra entusiasmo significa, né, do grego, Deus dentro de mim, né? Então, o entusiasmo, ele precisa, sempre quando tu pensa em entusiasmo, lembra de Deus, né? Como que Deus é? Ele é entusiasmado, ele é feliz, ou ele é cara fechada, ou ele é murmurento, né? Então, fazer uma lista de razões pelas quais você quer alguma coisa, inclusive porque você quer sucesso. Então, saber por que eu quero o sucesso, por que eu quero as coisas, né? Ter essa clareza, fazer essa lista, então. A liderança, tá? A liderança é isso, né? Não é dizer assim, vai lá e faz. Não, vamos fazer. Olha, veja como eu faço assim, né? E então mostrar o caminho, né? Como a gente fala em coach, o coach ele é um cocheiro, né? Ele é um condutor. Então, como que eu vou mostrar o caminho se eu não sei o caminho, nunca percorri aquele caminho, né? Nunca passei por aquilo. Então, você tem muito mais autoridade quando você se supera. E se você está passando por algum desafio, por algum inverno da vida, ou você está passando por um deserto, tire algum aprendizado disso, né? E faça da tua dor um propósito. Faça da tua dor um propósito. Quantas pessoas que você pode ajudar porque você já superou essa dor? Se não superou, está superando, vai superar, né? A persuasão, tá? Aí é que entra aquele ponto de novo, né? Que é a gente ouvir mais do que falar, né? Deixa as pessoas falar, se expressar, né? E sempre entregue mais do que a pessoa esperava. Surpreenda a pessoa, né? Nossa, eu não esperava por isso, né? Formas que você pode surpreender a pessoa. Então, por isso, não fica prometendo muita coisa, mas depois você vai, né, encantar ela oferecendo algo que ela não esperava, né? Generosidade. Aquilo que você dá torna-se um investimento que retornará a você, multiplicando em algum ponto do futuro, né? Então, quais as formas que nós podemos ser generosos?
né? Existem várias formas. Uma delas é ouvindo as pessoas, né? Mas ouvir a pessoa, porque quando a pessoa está conversando com você e você está ali olhando o celular, você não está ouvindo a pessoa, você está ali rolando a tela do celular, né? Então, ouvir a pessoa, olho no olho, né? Porque existem duas formas, você pode ouvir ou você pode escutar, tá? Escutar é diferente, né? Escutar é você entender o que a pessoa te falou, né? Então, se você escutar, você pode entender e assim você pode trazer, né, uma resposta para aquele situação dela, né? E hoje as pessoas precisam muito, né, serem ouvidas, né? E a generosidade pode começar por ali, né? Tolerância, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa energia, tá? Então, se tem pessoas que você vê que não adianta discutir, bater de frente, porque você vai só gastar a tua energia, né? Então, diz aqui, ó, não gaste muito dinheiro, né, em alguma coisa sem importância. Ah, isso também, né? Cuidado com coisas que às vezes a gente compra no impulso, que não vai fazer falta. Então, pensa, veja se isso realmente é relevante na tua vida, tá? Então, a gente não pode perder tempo, né, com coisas, pessoas, informações que não sejam relevantes, né? A disciplina, então. A disciplina é a ponte entre os objetivos e a realização. Essa frase eu decorei, né? Essa frase é do Jim Rohn, né? Então, quando a gente fala numa ponte, é algo que liga ao que eu quero. Então, se eu quero chegar onde eu quero, eu preciso ter disciplina. Disciplina, né? Então, ou eu tenho a dor da disciplina, ou eu tenho a dor do arrependimento. Porque quem de vocês acha que esse ano passou rápido? Todos nós falamos isso. Nossa, eu não vi esse ano passar, não vejo o mês passar. Por quê? Porque a gente está cada vez mais enchendo a nossa mente de informação. Informação, informação, rede social, informação, informação, informação. A gente não consegue, às vezes, parar para refletir e analisar o que a gente está fazendo no dia. Será que a gente está enchendo o nosso dia e não está sendo produtivo? Né? Então, ou a gente escolhe ter a dor da disciplina ou a dor do arrependimento, né? Então, quando a gente fala dor da disciplina, quer dizer que então eu vou ter que passar pela dor, sim, né? Se eu quero ter mais resultados, seja em qualquer área, eu vou precisar me esforçar, tá? Só que tem uma diferença, né, entre gramas e toneladas, tá? A disciplina de fazer as coisas todos os dias tem um peso de gramas, mas a questão de não ter tido disciplina, depois se arrepender, por que eu não fiz, olha só o tempo que passou, né? Ela vai pesar toneladas, tá? Mas o importante é que tudo começa quando a gente decide. Então, eu posso decidir mudar essa realidade, né? E ter a disciplina para depois não ficar com a dor do arrependimento, né? E isso em várias situações. Coisas que a gente vai deixando, amanhã eu faço, vou procrastinando, depois vira o quê? Uma dor de arrependimento. E dela pesa toneladas, né? Então, tudo começa com a decisão. Tudo, tá? Tudo. Diariamente eu decido a roupa que eu vou vestir. Diariamente eu decido o sabor do shake que eu vou tomar. Diariamente eu decido quantas páginas eu vou ler. Diariamente eu decido quantas horas eu vou ficar, né, olhando a vida dos outros no celular, né? Diariamente tudo é decisão, tá? Tudo é decisão. Só que se eu tomar a decisão errada, né, vai ser um ladrão, né, de oportunidades, de tempo e tudo mais, né? E aí, para isso, muitas vezes a gente não sai do chão, não sai do lugar, porque não tem metas claras, né? Então, chegando agora ao fim do ano, olhe para as tuas metas, veja o que tu realizou, agradece, tá? Não fique se cobrando e
planeje novas metas para o próximo ano, né? Então, nada acontece por acaso. Tudo é planejamento, inclusive a felicidade. Não é um acidente, né? Então, nós precisamos planejar. E aqui, né, entra essa questão da disciplina. O que vocês acham que funciona mais? É comer 7 maçãs num único dia, né? Ou comer uma maçã por dia? O que vocês acham que vai funcionar melhor, que vai ter um efeito melhor, né? Então, planejamento, tá? Eu esqueci aqui de pegar, mas a minha agenda nova, né? Por favor. Então, a gente precisa ter o nosso dia planejado antes, tá? Então, tenha uma agenda. Eu gosto de trabalhar com agenda física, tá? Porque tudo que eu puder sair dos eletrônicos, né, melhor, tá? Então, eu gosto de ler livro físico, né? Eu gosto de agenda física. E você planeja, de preferência, a tua semana, né? Mas planeja pelo menos o teu outro dia, saber o que tu vai fazer no outro dia, né? Ter os teus horários organizados, porque senão, se você não planejar, as outras pessoas vão encher a tua agenda, tá? E você vai estar à mercê dos outros e não vai fazer as tuas coisas. Então, né, sempre tenha planejado, né? E aqui, ó, perseverança, né? Eu sempre costumo dizer que não existem pessoas fracassadas, existem pessoas desistentes, né? Então, perseverar, mas persevere num caminho que está te levando para o sucesso, porque se você perseverar no caminho que vai levar ao precipício, também aí já é, né? Então, quanto tempo você deve tentar? Até conseguir, né? Dê o seu melhor, dê o seu melhor, né? E responsabilidade, tá? Então, o que seria responsabilidade? Responsabilidade é você não ser a vítima, tá? É você não achar culpados, tá? Então, por exemplo, é culpa do governo, é culpa da esposa, é culpa do esposo, é culpa do filho, é culpa do frio, do calor. Essas coisas não tem como nós mudar. Nós não vamos mudar outra pessoa. Ou nós vamos conseguir mudar o frio e o calor, não tem como mudar. Então, coisas que não podem ser mudadas, a gente se adapta, né? Então, se eu estou com calor, o que eu vou fazer? Pensar estratégias para diminuir o calor. Se eu estou com frio, vou me agasalhar melhor. E assim, né? Coisas que eu não posso mudar, né? Para não ficar reclamando e assumir a responsabilidade para mim, né? Se alguma coisa não deu certo, bom, o que eu posso corrigir, o que eu posso ajustar nessa rota e não ficar achando culpados, porque senão você é a vítima quando você culpa. Então, seja responsável, não bote a culpa nos outros. Eu não sou feliz por causa de fulano. Não, a felicidade, ela tem que estar de dentro para fora. É você, como que você vai criar, eu não sou feliz porque fulano, fulana, porque ninguém me ama. Não, ninguém vai te amar, se você não se amar primeiro. Pode ter certeza. Então, tudo vem de dentro para fora, né? Então, assuma a responsabilidade do teu negócio, de tudo, tá? A consistência, tá? Então, o sucesso não é nada além de algumas disciplinas simples, praticadas todos os dias, né? Enquanto que o fracasso também são pequenos erros praticados todos os dias. Então, a questão só é qual lado que eu escolho, né? E sim, nós não somos perfeitos, vai ter dias que a gente não vai estar afim, que a gente não vai estar com vontade, que a gente vai errar, mas os erros servem também para serem nossos professores, né? Então, vai depender da onde que a gente está concentrando, né? Disciplinas boas, simples, todos os dias, né? Ou, né, eu fico todos os dias cometendo aqueles pequenos erros, pequenos erros, pequenos erros. Por exemplo, pô, hoje eu não vou na academia, porque está chovendo.
Hoje também não vou na academia porque tá frio. Hoje eu acho que eu não vou porque eu vou dormir um pouquinho mais. São pequenos erros, são desculpas, procrastinações, né? Ou eu posso pensar o inverso, né? É as desculpas que a gente acha para nós mesmos, né? E aí, sucesso ou fracasso, né? São coisas que a gente vai construindo todos, né? E os resultados. No final de cada dia, né, nós deveríamos assistir, ou seja, fazer ali uma retrospectiva do nosso dia, como que ele foi, né? O que que a gente fez, né? E aí, será que a gente pode aplaudir aquele nosso dia, ou a gente vai querer espicaçar ele, né? Tipo, então a maior forma de maturidade aparece na época da colheita, né? Então, o que que nós estamos plantando, né? Nós podemos escolher o que a gente vai plantar, né? Porque, então, a gente precisa o quê? Aprender a colher sem reclamar, né? Se a quantidade for pequena, sinaliza que, né, é fruto do que eu plantei, do que eu escolhi plantar, né? E também, se for uma colheita farta, grande, colher, se permitir, né? Se sentir merecedor, né? Então, isso depende muito do que a gente está plantando, a gente vai colher. Isso é meio óbvio, né? E parece uma frase clichê, só que não é, é uma profunda, né? E aqui diz, né? Emoção sem ação é ilusão, tá? Então não adianta ficar emocionado, empolgado, mas não agir. E a mesma coisa é a fé. Fé sem ação, né? Sem obras é ilusão, é algo morto, né? Então, próximo passo, tá? Eu não estou com nenhum horário aqui, esqueci de pegar a hora, tem 15 minutos. Tá? Então, o próximo passo que é montar o seu plano de ação, tá? Então, a agenda que eu comprei, por exemplo, ela é uma agenda com planner, dá para colocar várias ações que eu quero para o ano, né, em várias áreas da vida. Uma das coisas muito importantes que vocês podem fazer nessa parte da filosofia, da atitude, da ação, é ter uma lista da gratidão, é vocês agradecerem, porque quando a gente agradece, a gente muda o nosso estado vibracional, tá? E aí a gente não fica só na escassez, só olhando para o que não tem ainda. Agradece, mentaliza, melhora a tua fé, né? E, então, estabelecer metas, né? Então, o resultado, fazer um plano de 30 dias, 60 dias, 90 dias. O ideal é fazer um plano de 90 dias, né? Mas precisa ser avaliado, não só em 90 dias, mas avaliar pelo menos uma vez por semana, né? O que que você está fazendo, avaliar diariamente, na verdade, né? E fazer esse trabalho, né? O ganho de hoje é o resultado do que fizemos ou deixamos de fazer ontem. Então, o que eu faço ou não faço, né? Vai somar ali, né? Então, identifique ali a ferramenta, o método, o sistema, e trabalhe com consistência e persistência, né? Então, definir os números é muito importante. Tá? Então, quanto eu quero melhorar nas vendas, o quanto eu quero melhorar no recrutamento, quanto eu quero melhorar nos acessos no espaço, né? E outros planejamentos pessoais, né? Então, planejar as atividades que eu vou fazer no dia, na semana e no mês. Né? Quantos treinamentos eu vou assistir, quantas pessoas eu quero levar nos eventos, né? Quantas avaliações eu vou fazer no dia. Então, se eu quero fazer 2 avaliações, quantas pessoas eu preciso agendar, né? Quais as promoções que eu vou fazer no espaço, né? Tudo isso entra como metas, né? Então, quando é uma meta, a meta ela tem um prazo, né? Ela tem uma data, né? Porque quando a gente pensa em sonho, é uma coisa muito longe, né? Mas se eu não tiver metas grandes, metinhas pequenas, né? Eu não vou atingir, né? Então, por exemplo, aqui, que nível eu quero avançar no plano de marketing, quantos participantes eu quero ter no espaço, né?
O tipo de conhecimento, né, que você tinha lá no início, né, e o conhecimento que você tem agora. A pessoa que você era lá quando começou na Herbalife e a pessoa que você é agora, né? Pensa sobre isso. Então, hoje você tem muito mais do que você tinha quando começou. Então, o que que você está fazendo com o que você tem hoje? Né? Você está compartilhando isso? Está colocando isso em ação? Né? E aí, né, listar de 1 a 3 metas. Né? Não bota muita coisa, senão você vai colocar coisas que daqui a pouco você não nem acredita. Então, coloca de 1 a 3, né? Pode colocar prazos também, né? Tipo, essa aqui eu quero para 1 ano, essa aqui eu quero para 3 anos, essa aqui eu quero para 5 anos, né? E o importante é começar. Não queira ter todas as coisas perfeitas, elaboradas, ter tudo. Ah, quando eu tiver assim, 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 eu vou começar. Cara, começa, né? E aqui algumas sugestões de livros, tá? Muitos homens iniciam uma nova era na sua vida a partir da leitura de um livro. Sim, eu teria inúmeras experiências para contar para vocês de coisas que mudaram na minha vida pessoal, em todas as áreas, a partir da leitura. Então, se nós fôssemos aqui, a gente ficaria 1 hora só contando para vocês histórias, passagens, decisões que vieram a partir das leituras, tá? Que para mim não existe desenvolvimento pessoal sem leitura. A leitura, ela é um exercício primeiro para o teu cérebro, porque ela te tira das redes sociais, te tira dos eletrônicos. Os eletrônicos, eles estão consumindo a mente, o cérebro, tá apagando as nossas sinapses mentais, tá? O livro não, o livro ele constrói sinapses mentais, né? Então, muito importante, ler, tá? A leitura é algo assim, um exercício, um alimento, né, para a tua mente. E aqui tem alguns livros, né? Eu já li todos eles, menos o Desperte Seu Gigante, né? Mas eu li o outro do Anthony Robbins, que é Poder Sem Limites, que é sobre PNL, que foi sobre isso, inclusive sobre esse livro que eu escrevi, o meu TCC da psicanálise. São livros maravilhosos, né? Eu indicaria um livro para você ler, que eu li e estudei ele várias vezes, que é Os Segredos da Mente Milionária, tá? Que é um livro que virou best-seller também, e O Poder do Subconsciente, também, um livro que eu sugiro para vocês lerem, entre inúmeros, né? Inteligência Emocional, então, é muito, muito importante. Você começa a olhar o mundo, as questões, as pessoas de forma diferente, e você consegue viver mais leve, e você consegue assumir esse autocontrole, tá? E aí é a mente comandando o corpo, e não é o corpo comandando a mente, né? E aqui, o seu sucesso, ele é limitado apenas pela sua imaginação e trabalho árduo. Então, ele não está dizendo aqui que primeiro o trabalho árduo, ele está falando primeiro a imaginação, tá? Onde é que acontece a imaginação? Na mente. Então, vocês acham que o Mark Hughes criou a Herbalife primeiro aonde? Na mente dele. Depois, sim, ele foi atrás das pessoas certas para ajudar ele a construir a Herbalife. Mas tudo criou primeiro na mente. Então, o que você está criando na sua mente durante o dia é o que você vai ter, né? E aqui, né, o próximo evento, né, espero que todos vocês estejam, no final de semana de liderança, vai acontecer em Chapecó, de 31 a 1º de fevereiro, né, teremos palestrantes incríveis nessa data, e é um momento de encontro, é um momento de fortalecimento, de buscar essa energia, né, nesses grandes eventos, né, buscar essa motivação, né, e fazer com que a gente fortaleça hábitos, né? Nós, seres humanos, somos seres de hábitos, tá? E hábito é aquilo que eu faço todos os dias, que eu escolho fazer, que eu decido fazer todos os dias.
Então, se os meus hábitos não estão me levando no caminho que eu quero, eu preciso quebrar eles. Quebrar alguns hábitos. Então, agora aproveite nessa virada de ano e identifique que eu preciso quebrar, né? Romper, mudar, né? E o que eu preciso intensificar, que eu já faço de bom, mas que eu preciso melhorar, intensificar, né? E, então é isso, gente, de minha parte, né? Agradeço, né? Por ter essa oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês, porque quando a gente leva, estuda um conhecimento como esse, né? Que não é criação minha, né? Mas de grandes treinadores, a gente aprende muito, né? E agora a gente faz o quê? Abre para perguntas, para... Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem claro? Pode falar. Vera levantou a mão, quer falar? Levantei a mão. Pode falar, Vera. Abre o microfone, Vera. Depois o Roberto. Então, tudo que você falou, primeiro, parabéns, Eliane. Gratidão aí pelas palavras e pelo conhecimento. Então, tudo que a gente está falando aí, a gente já ouve sempre nos treinamentos, né? Mas é tão importante a gente lembrar, porque o que acontece? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, assim, a gente precisa relembrar certas coisas para a gente fazer, na verdade, né? E não tem como se tornar melhor se não desenvolver a nossa mentalidade, né? Porque todos nós viemos, como você falou, com crenças limitantes de infância, do que a gente ouviu a vida inteira, e muitas vezes até dentro da tua própria casa você continua ouvindo essas palavras, né? E ou ao teu redor, com os teus amigos, então eu acho assim que a gente precisa ser muito forte nessa parte, porque você pode ver que a maioria das pessoas não faz o que a gente faz, né? Não para toda semana ouvir, trocar ideia, trocar experiência. Então, não é por nada que apenas 3% das pessoas no mundo são bem-sucedidas, né? E eu sempre entendi, desde o início que eu entrei na Herbalife, que o desenvolvimento pessoal, curso, eu nunca me esqueço, palestra, livro e curso, não me lembro quem foi que falou, então a gente precisa, não tem como, em todas as áreas, ou seja um médico, ou seja nós, ou seja qualquer ser humano, professor, não tem como evoluir se a gente não melhorar a nossa mentalidade. E o aprendizado é para a vida toda, não é só para um mês, 2 meses, né? Então, eu acho... Perfeito. Sou doida por conhecimento, isso é que eu, assim, sempre gostei, né? Perfeito. Então, uma das causas que eu tô na Herbalife é isso também. Olha só, que show, que excelente depoimento. Sim, é o que nós alimentamos, né? O conhecimento e a neurociência, ela explica, né? Então, antigamente a gente ouvia aquela frase, eu sou assim e eu não mudo. E isso, a neurociência já comprova que não. Porque nós podemos construir sinapses mentais, novas sinapses mentais, desde que a gente alimente elas. Então, por exemplo, isso que você falou, Vera, de estar alimentando. Então, o que eu alimento? O que eu mais alimento é o que eu vou construir, é o que eu vou ser. Então, sim, nós podemos mudar. A Cleonice está com a mão levantada, mas acho que o Roberto tinha levantado a mão dele mesmo. Antes, fala aí, Roberto, depois Cleonice. A ver é mais rápido. É que eu tô com 2 aparelhos aqui, um para poder olhar vocês, outro para poder ser olhado. No caso que o Norte não tem câmera, eu vejo vocês. Claro. E o celular tem câmera, aí tá. Eliane, em primeiro lugar, agradeço, né? E recomendo, né, nós ter que fazer esse foco, esse grupo de foco sempre, porque aí a gente fica pensando nas pessoas que a gente convive, né? Até em termos de relação de grupo, né? Dentro da família Herbalife, né? Como a gente sente a falta de uma pessoa assim capacitada que nem você, né? Trazendo essas informações mais que mexam com a gente, né? O livro que eu estou lendo agora, né? Eu tinha comprado a primeira vez que eu conheci Benzo Hell. Isso é bom. Estou É relendo maravilhoso. ele, é maravilhoso. A gente está resgatando alguns livros que a gente tinha, assim, né? A gente vai lendo, né?
Num outro treinamento nós tivemos, nós falamos muito dessa questão de nós ter uma agenda. E eu optei por uma agenda semanal, que eu fiz uma matriz, né? Eu abro a semana domingo, né? E já começo a botar aqui, você está Uhum. enxergando, né? Então, Sim. desde a hora que eu acordo até começo, né? E tem algumas pedras já fixas, né? Primeiro horário, atividade física. Segundo horário já é o horário de ouro, que é abrir os contatos pela internet, né? Que é uma coisa que eu estou começando a ter mais continuidade, né? A persistência tem que fazer. Os treinamentos, grupo de foco, tudo já estão, como já temos datas fixas em cada coisa, já deixa agendado para mim organizar o resto em volta disso, né? Porque eu vejo que às vezes a gente se perdia, né? Esqueci que tinha hoje grupo de foco, não esqueço mais, né? Mas assim, um treinamento de noite, uma aula, um seminário virtual, né? Uhum. Então, isso é importante, né? E Sim, eu sim, vejo que planejamento. planejamento, isso vai ajudando muito. E eu sou uma pessoa de veia empreendedora, né? Isso veio do meu avô, bisavô, né? Sempre queria ter um negócio. Uhum. Tanto é que eu tenho 2 empreendimentos, né? E eu quebro cabeça com esses 2 empreendimentos porque eu tenho que lidar, quero vencer nos 2 empreendimentos, né? E às vezes uso de um para o outro experiências que fazem valer a pena e crescer e desenvolver, né? Sim, que Né? show. Que é bom, mas se desgasta, né? A idade está chegando, apesar de ter os produtos na veia aí direto na célula, né? Mas a gente utiliza essas duas coisas para ser motivador uma da outra. E hoje eu acordei pensando, porque eu podia fazer um vídeo. Eu gosto de fazer esses videozinhos meio louco aí, alguém. Que eu via de vez em quando meus vídeos, né? Então, assim, chamar meu outro grupo, do meu empreendimento que eu tenho, que é uma pizzaria, né? A Delivery, né? Para dentro da saúde, né? Que você me conhece, sabe que eu tenho 2 empreendimentos e eu gostaria, é bom comer pizza de vez em quando, mas eu quero te cuidar. Vamos nos conhecer no Mais Proteína, o nome do meu espaço da saudável, Rosário, Olha, Mais Proteína, né? Eu tô sempre pensando o que que eu posso fazer de melhor, mas às vezes essa tecnologia me atrapalha um pouco, mas a gente vai fazendo, né? Eu agradeço muito vocês a estar conosco, a Paulo e Eliane, né? Porque isso faz muita diferença na nossa vida. E eu paro por aqui que a emoção começou. Obrigado. querido. Mas é bom se emocionar, isso é muito bom, né? É uma emoção de felicidade, né? De gratidão. E sim, segue firme, Roberto, que assim, ó, A única a coisa que idade me está falta, na nossa cabeça, tá? Eliane, A gente, ah, a única coisa que me falta é aceitar ter um mentor. sim, mas então trabalha isso em você, Não, se você já... é que a gente não sabe como vamos achar um mentor que se encaixa comigo. Isso. Ah, já essa pessoa já Ah, existe, tá. tá? No lugar ela está aí. Hã? É, Como é que falou? essa pessoa existe, ela está em algum lugar por aí, tá? É. Então, quem Ou às vezes a continua gente não aceita nem, buscando vai encontrar. às vezes a gente não aceita nem que o patrocinador seja o mentor. Eu Ah, não sei pois porque, então, essa é uma questão que você precisa trabalhar em você, né? né? Mas a gente, Quebrar mas a essa gente ouve crença. muito ela. A gente ouve muito, a gente conhece já há quase 20 anos, né? Então a gente foi se lapidando um com o outro, né? Claro. Conhecendo, né? Muito pela experiência dela de vida, pela minha experiência, né? Tanto é que às vezes confunde que acham que nós somos um casal, mas Ah, felizmente nós somos irmãos, assim, ela é minha mãe, que eu achei que não ia ter nunca, mas a gente entende, né? Mas a gente vai conhecendo e as coisas vão melhorando, graças a Deus, vai sim, segue né? firme que Vai dar vai. tudo certo. Ó, nós temos ainda mais 2 minutinhos só, tá? E temos Obrigado. a Cleonice, valeu, Roberto, obrigado. Temos a Cleonice e a Priscila aqui, né? Vai lá, Cleonice, abre o microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia. Gratidão por você ter disponibilizado esses minutinhos preciosos que eu sei que você, né, tem, todos nós temos, né, mas a gente sabe quem você é, o que você faz, e trazer, olha, esses esclarecimentos para a gente. Então, aquela primeira frase que você citou, de Mateus 7, 8, gente, é muito forte, né? Porque, assim, às vezes a pessoa só pede, mas não vai buscar. Ela acha que vai vir, eu vou na Herbalife, eu vou no evento, ver tudo aquilo,
vê o que as pessoas ganham, mas ela não quer pagar o preço, né? Então, a gente tem que aprender, assim, a pagar o preço sobre isso. E aí também, quando você falou sobre o entusiasmo, né, que é Deus dentro de nós, eu já ouvi várias vezes, mas hoje isso bateu mais forte. Não sei se também é a época que a gente está chegando do nascimento dele, né? Então, fazer a lista do que eu quero, porque às vezes a gente só fica reclamando isso, aquilo, mas a gente, e tem que colocar mesmo no papel, o que que eu quero? Então, acho que agora, essa época é bem assim propícia, o que que eu quero? Uhum. Para amanhã, ó, gente, não é nem para 2026, não. É para amanhã, é para daqui, quando terminar a reunião. O que que eu quero? O que que eu quero fazer? Então, isso daqui bateu muito forte, eu vou fazer essa lista aqui também. E assim, ó, uma sugestão, pessoal, sobre leitura. Realmente, leitura é muito bom. Nós temos um grupo das 5h49, nós entramos de férias a partir de hoje, nós retornaremos em janeiro. E o último livro que a gente leu, ó, nós lemos 11 livros. Ó, o ano não terminou e nós já lemos 11 livros em grupo. Uhum. Foram picos e vales. Gente, é Uhum. muito bom essa leitura. Eu prefiro mais em grupo, porque eu tiro dúvidas, porque eu acho que quando a gente lê sozinho, nós temos as nossas considerações. E no grupo, às vezes você pensa que entendeu assim, e alguém fala e você vê que, nossa, eu não tinha percebido isso. Então, eu acho que é muito legal. Se alguém quiser. Ah, e também nós temos o grupo das 6 horas. O grupo das 6 horas ainda está em andamento. Nós estamos lendo o livro O Básico. Uhum. E como ele é curtinho, já foi avisado hoje que o próximo livro vai ser o GoPro. Uhum. Então, e a gente tira dúvidas, né? E às vezes sozinho você não tira. Aí, pedir para a Eliane e para o Paulo, se eu puder colocar o convite aí no grupo, aí quem puder entrar, gente, é muito bom. 99,9% são pessoas que trabalham com a Herbalife. Show, não, acho bem válido, sim, pode colocar ali os grupos. Tá. Cada um cria, né, uma identificação de leitura, de disciplina, né? Pode ser uma forma de criar disciplina para quem não tem a disciplina da leitura. A leitura em grupo, enfim, tudo contribui, com Tá, e certeza. também temos o nosso EVS online, que agora, lá nos Estados Unidos, acabou o horário de verão, voltou ao horário normal, que é 9 horas. Olha, ontem nós tivemos, a menina fez a receita do sorvete, então, toda terça-feira tem receita, toda quinta-feira vem uma nutricionista, uma psicóloga, é tudo da Herbalife, Olha, tá? que bacana, que E nós bacana. começa com atividade física, depois nós temos a leitura, e eles pegam, essa semana estamos falando sobre a importância da atividade física, depois fala Uhum. sobre os nossos produtos, e depois a Lilian termina também com mentalidade, comandos poderosos, uns comandos que é para assim, elevar o nosso dia. Que Se eu puder show. também colocar no grupo. Pode, coloca lá, tudo Obrigada, viu? contribui. Valeu, Então, brigadão. Priscila, depois, né, estamos acabando o tempo aqui. Bom dia, gente. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Não, eu acho que, assim, de tudo que você falou, o trabalho em grupo é sempre melhor, né? Porque quando o empreendedorismo pequeno, quando a gente é pequeno empreendedor, acaba sendo cansativo, assim, você trabalhar sozinho. Então, aqui no grupo a gente trabalha junto, então a gente expande, né? E tem se sente fortalecido para estar avançando e continuando. E aí a gente acaba tendo suporte, né? Que é vocês mesmos, nós mesmos se apoiando, então isso também ajuda bastante. E o A crescimento. comunidade, né? E o nosso crescimento, né? A gente acaba crescendo, não tem como não crescer estando em grupo, porque aí cada um tem um insight diferente e um vai ajudando o outro. E em relação ao que o Roberto falou também sobre ter um mentor, aceitar o mentor, né? Nós temos que quebrar nossas resistências, né? Porque a gente muitas vezes não aceita a opinião do outro. E a gente tem que sempre ouvir, a gente não precisa pegar tudo, mas a gente ouvindo, a gente pega aquilo que nos cabe e a gente aplica. É isso que eu queria dar o comentário hoje. Bom dia, gente. Beleza, exatamente. Muito bem colocado.
Sim, essa questão do mentor, muitas vezes a gente quebrar essa resistência de quebrar nossos padrões de comportamento, né? Então, é sair, né, da zona de conforto, do nosso padrão de comportamento, ou seja, né, tá ruim, não tá bom, né, mas eu tô no confortável, tô no conhecido, então quando eu vou querer avançar, eu vou para algo desconhecido, algo que eu não conheço, então, inconscientemente, eu quero manter ali, no que é conhecido, né, isso é vencer crença, né, é romper medos, né? Isso é um processo, tá? Não é de uma hora para outra, mas primeiro precisa decidir, identificar o que tu precisa romper e avançar, certo? Então é isso, eu acho, né? Próxima aula vai ser na terça-feira, né? Com a Cleonice e a Priscila, então vai ser uma aula bacana, vai ser uma aula muito show, estejam presentes. Terça-feira, porque quarta-feira nós estaremos em viagem, tá? Então, vai ser na terça, às 7h30 da manhã. Tá bom, gente? Gratidão para todos, né? Uma semana abençoada, um feliz e abençoado Natal para todos. Amém. E que seja um ano de 2026 muito, muito abençoado também. E gratidão por estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Até terça.